Simbolicamente, para mim, deuses gregos venceram o judaico-cristão. Alguém poderia dizer: os deuses gregos eram muito imorais, e isso é ruim. Entretanto, Sócrates se dizia guiado pelo deus de Delfos, que era conhecido por trazer previsões sobre o futuro. E Sócrates contribuiu muito para a queda da antiga religião grega. Ele se considerava um fundador de cidade. Poeticamente, está escrito claramente um Apolo no nome da flecha que levou a antiga religião grega à morte, por incrível que pareça. O fato de Sócrates ter morrido pelo que acreditava contribuiu bastante para isso. Os cristãos concluíram o processo. A parte mais interessante é que, simbolicamente, Aleph, por exemplo, é guiado por Atena. Isso acontece depois de todas essas teorias modernas se constituírem. Em relação à nota 3, da música que publicamos, Dionísio, Apolo e Atena triunfam sem o tradicional triunfalismo que pode haver na religião, o qual pode contribuir para o que é considerado bom ou ruim. Esses deuses são agora apenas simbólicos. Não dizem que fazem algo que nunca fizeram. Apontam para a verdade de que nunca houve sobrenatural na Terra. São éticos. Nós buscamos a verdade, sobretudo a sabedoria. Se alguém de uma religião disser que Apolo está procedendo de forma não ética, isso não é verdade. Nietzsche contribuiu muito para minha vida, além da academia. Ele critica algo que parece aquela complexidade, mas não é. Ao ler uma complexidade, pode haver perto uma pseudocomplexidade, ou complexidade ruim, digamos assim. Nos referimos na música ao desprazer de reler, acreditando que se encontrará em uma pseudocomplexidade algo que de fato não há. Dependendo do autor, demora um pouco para perceber isso. Na academia, alguém pode considerar sábio dar resposta em coerência com uma pseudocomplexidade. Criticar tal daquele modo em algum momento pode não ser considerado sábio. Para se conquistar aquelas coisas, eram necessários aqueles sofrimentos, e esse é um dos motivos pelos quais o epicurismo declinou. Isso não quer dizer que o epicurismo não enfrentava aqueles desafios para lidar com a vida. O texto W pode explicar o mesmo que o texto X, de uma forma que eu prefiro, mas outra pessoa pode preferir o W. Não fiz crítica alguma à complexidade da música clássica, por exemplo. Amo música clássica. É fácil compreender Platão, autor de estilo que me é bem interessante. Quanto da complexidade de Aquino, para exemplificar, está vinculada a conceitos que hoje consideramos mitológicos. O ceticismo, em relação ao cristianismo, pode ser mais útil dentro da própria academia. Não mais participar de uma religião por influência de uma filosofia, se é que apenas uma filosofia tem esse poder, pode contribuir ou não para a felicidade de alguém em curto ou longo prazo. Ensinar na academia a administrar comunidade filosófica pode ser tática de deuses gregos. Dificuldade não é sinônimo de sabedoria. Nossa Atena é sinônimo de sabedoria. Muitas coisas que aprendi me são mais úteis dentro da própria academia, ou não têm utilidade alguma. Talvez a outrem tenha. Tais não contribuíram desse modo para o desenvolvimento de algo que pode ser chamado de conhecimento mais amplo útil. Contribuíram para esta crítica. Pode ter havido certo prazer ao me envolver com tais no momento da reflexão. Podem ter contribuído para exercitar o cérebro, como dizem. É visto como pecado por alguns autores livro de autoajuda. A vida pode exigir de mim uma complexidade diferente daquela que exige de outra pessoa. Isso pode constar em livro de autoajuda. A vida vinculada a uma instituição acadêmica pode ser considerada boa ou ruim. Pode-se dizer ser um estilo de vida, e de fato, isso pode resumir de forma boa.
Referente à quarta nota da letra da música que nos referimos, um autor disse: algumas ideias são tão estúpidas que só um intelectual poderia acreditar nelas. Embora em inglês o termo traduzido por intelectual tenha algumas nuances culturais distintas do termo intelectual em português, em outro sentido da palavra intelectual, esse autor foi um intelectual ao escrever essa frase. É sábio não acreditar em sobrenatural na Terra, mas em alguns momentos, expressar isso pode não ser considerado sábio. Em trechos de vários autores ilustres da filosofia e psicologia, se encontra bastante ilogicidades, o que não é um pecado contra a divindade, a não ser em figura de linguagem. Eles não tinham a tecnologia que temos hoje. Ao escrever algumas coisas, penso que alguns desses autores visavam mais ao lucro do que ser bastante lógicos. Em relação à nota 5, desviar de uma razão não é pecado contra uma divindade, a não ser em sentido figurado. Falamos de forma neutra, com um tom, por brincadeira, para o lado do ruim. Se vai ser considerado bom ou ruim, depende de vários fatores. Tem a crítica de Nietzsche a Sócrates que podemos considerar.